Bom dia, estamos aqui para mais uma lição, segunda-feira. O nosso tema de hoje é conhecimento. Como começa o processo de crucifixão do eu? Aqui no livro de Salmos 119, Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, quando nós contemplamos a lei de Cristo, né? Tiago diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós começamos a cumprir o que está escrito, obedecer a palavra de Deus, então começa o processo de crucificação do eu, né? Quando contemplamos a lei de Deus e reconhecemos nossos pecados e buscamos, pela graça de Cristo, abandoná-los. Nosso amor por Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Todavia, ao contemplarmos a nós mesmos, desviemos o olhar para Cristo, que se entregou por nós a fim de nos redimir de toda iniquidade. Pela fé, apeguemo-nos aos méritos de Cristo e o sangue que purifica a alma será aplicado. O Evangelho de Cristo não dá aos homens licença para quebrar a lei, pois foi por meio da transgressão que as portas da miséria se abriram sobre nosso mundo. Por que é necessário entender a lei em toda a sua amplitude? Aqui no livro de João, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, por que é necessário entender a lei em toda a sua amplitude para que possamos nos tornar filhos de Deus? E o que devemos compreender sobre ela? No livro de Romanos, diz assim, Romanos 7, verso 13, o finalzinho do texto diz assim: a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, e o que devemos compreender sobre ela? Que ela nos mostra o pecado, nos mostra a gravidade do pecado, né? Letra C. Qual é a eficiência da simples concordância mental com a lei? Né? Mentalmente eu concordo com a lei. Qual é a evidência da simples concordância mental com a lei? Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, aqui nós vemos, né, Jesus fala aqui, no livro de Mateus, que os escribas e fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Moisés, enquanto viveu aqui na terra, foi um homem justo, que cumpriu a lei. Então, os escribas e fariseus, eles estavam ali e eles ensinavam a lei, mas eles não guardavam, né? Então, eles simplesmente concordavam mentalmente com a lei, né? As suas obras não condiziam com o que eles falavam. Por isso, Jesus disse, façam o que eles mandam fazer, mas não façam o que eles fazem, né? Como a lei, com a lei. E como isso afeta a alma? No livro de Mateus ainda, capítulo 5, verso 20, diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, se nós apenas concordarmos mentalmente com a lei, nós não vamos entrar no reino dos céus. Precisamos ser cumpridores da lei. Que Deus nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém.